A mente fala sem parar, mas você não precisa responder. Ela começa cedo, antes mesmo de você sair da cama. Um comentário sobre o dia que começa, uma lembrança de ontem, uma preocupação que ainda nem aconteceu. Você nem pediu, mas ela já está lá, falando, comentando tudo, interpretando tudo, avaliando tudo. E sem perceber, você responde. Você entra na conversa. Você acredita que precisa acompanhar cada frase, cada ideia, cada alerta interno. E assim, o diálogo nunca termina. Talvez você ache que isso é normal, que todo mundo vive assim. E de fato vive, mas normal não significa saudável. Existe uma diferença profunda entre usar a mente e ser usado por ela. Entre ouvir pensamentos quando necessário e ser arrastado por eles o tempo todo. O sofrimento silencioso de muitas pessoas não vem do que acontece fora, mas dessa obrigação invisível de responder a tudo o que a mente diz. Observe com atenção. Nem todo pensamento pede uma resposta. Nem toda pergunta interna precisa ser resolvida. Nem toda opinião mental é verdadeira ou relevante. Mas a mente fala como se tudo fosse urgente. Como se ignorar fosse perigoso. Como se o silêncio fosse um erro. E por isso, você responde automaticamente, sem perceber que tinha escolha. A mente adora simular diálogos. Conversas que nunca aconteceram, discussões imaginárias, explicações que você daria se alguém perguntasse, defesas para críticas que talvez nunca venham. E você entra nisso como se fosse real. O corpo reage, a emoção surge, o coração acelera. Tudo porque você respondeu a algo que só existia como som interno. O curioso é que, quando você não responde a um pensamento externo, alguém falando algo irrelevante, por exemplo, nada de grave acontece. Mas quando você não responde a um pensamento interno, a mente protesta. Ela insiste, repete, aumenta o volume, cria medo, cria culpa, cria a sensação de que algo importante está sendo negligenciado. E assim, você volta para a conversa. Esse hábito foi construído ao longo de anos. Desde cedo, você aprendeu que pensar é sinônimo de ser responsável, que questionar tudo é sinal de inteligência, que ficar em silêncio é perigoso, improdutivo ou estranho. Então você passou a responder automaticamente. A mente fala, você responde. Ela pergunta, você corre atrás da resposta. Ela critica, você se defende. Ela ameaça, você tenta controlar. Mas aqui existe um ponto crucial que quase ninguém percebe. O pensamento não tem poder próprio. Ele só ganha força quando recebe atenção. Quando você responde, você o alimenta. Quando você discute com ele, você o fortalece. Quando você tenta se livrar dele à força, você continua respondendo, apenas de outra forma. Talvez você já tenha tentado calar a mente. Talvez tenha se frustrado. Porque tentar calar é, na verdade, responder. É entrar em conflito. É dizer à mente que ela é um problema. E a mente adora problemas. Ela cresce com eles. Ela se multiplica a partir deles. Existe algo muito mais simples, mas também mais desconcertante. Não responder. Não no sentido de ignorar a força, mas no sentido de não seguir. O pensamento surge. Você percebe. E não continua a história. Não adiciona comentários. Não constrói narrativas. Você deixa o pensamento estar ali, como um som distante, sem transformá-lo em conversa. No começo, isso parece estranho, porque você está acostumado a participar. A mente pode dizer, mas se você não responder, algo ruim vai acontecer. Observe isso. É apenas mais um pensamento pedindo atenção. Ele quer que você entre no jogo, mas o que acontece se você não entra? O que acontece se você apenas percebe e permanece presente? Nesse instante algo muda, não dramaticamente, não como um evento espetacular, mas há um pequeno deslocamento interno, um espaço, uma pausa. E nesse espaço não há conflito, não há urgência.
Há apenas consciência, clara, simples, silenciosa. A mente fala sem parar porque foi treinada para isso. Ela comenta tudo porque acredita que esse é o seu trabalho. Ela tenta proteger você, antecipar problemas, criar controle, mas ela não sabe quando parar. Ela não sabe diferenciar o que é útil do que é apenas ruído. E você, ao responder sempre, reforça essa ideia de que tudo é importante. Imagine alguém falando ao seu lado o dia inteiro, comentando cada passo que você dá. No começo, você pode até ouvir, mas em algum momento você percebe que não precisa responder a tudo. Você pode continuar vivendo sem entrar em cada conversa. Com a mente, funciona da mesma forma. A diferença é que a voz está dentro, e por isso parece mais pessoal, mais verdadeira, mais difícil de ignorar. Mas pense nisso, de onde vem o pensamento? Ele simplesmente surge. Você não o escolhe. Ele aparece completo, com palavras, imagens, emoções. Se você não o escolheu, por que acredita que precisa obedecê-lo? Por que acredita que ele define quem você é? A identificação com a mente cria a ilusão de que você é o narrador. Mas, na verdade, você é o ouvinte. Existe algo em você que escuta os pensamentos. Esse algo não fala, ele apenas percebe, ele não julga, ele não comenta, ele não entra em conflito. Ele está presente antes, durante e depois de qualquer pensamento. Quando você percebe isso, algo profundo começa a se revelar. Você percebe que não precisa responder para existir, que não precisa justificar nada internamente, que pode deixar perguntas sem resposta, que pode sentir emoções sem explicá-las, que pode viver momentos sem narrá-los. A mente vai tentar puxar você de volta. Ela pode dizer, isso é perigoso, isso é irresponsável. Você vai perder o controle. Observe. São apenas frases, sons internos. Eles só têm poder se você responder, se você acreditar que precisa continuar a conversa. E aqui está o ponto mais delicado. Não responder não significa suprimir, não significa empurrar o pensamento para longe. Significa permitir que ele exista sem dar continuidade. Como um eco que se dissipa sozinho quando não encontra paredes para rebater. No começo, os pensamentos podem parecer mais altos, mais insistentes. Isso acontece porque eles estão acostumados à atenção constante. Quando essa atenção diminui, eles tentam recuperá-la. Mas se você permanece presente, sem lutar, sem responder, algo interessante acontece. Eles perdem força, não porque você os venceu, mas porque deixou de alimentá-los. Esse é o clímax da percepção. O momento em que você percebe que passou grande parte da vida conversando com algo que nunca exigiu resposta, que a paz que você buscava não estava em encontrar a resposta certa, mas em perceber que não precisava responder, que o silêncio não é ausência, mas presença. Talvez agora você perceba um pequeno intervalo entre os pensamentos, um espaço onde nada é dito. Esse espaço não é vazio. Ele é vivo, ele é você. Ele não precisa ser defendido, explicado ou melhorado. Ele apenas é. A mente continuará falando. Isso não é um problema. O problema era acreditar que você precisava responder a tudo. Quando essa obrigação cai, algo se alinha naturalmente. Você continua pensando quando necessário, mas não vive mais dentro do pensamento. Você usa a mente, mas não mora nela. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários qual tipo de pensamento mais costuma puxar sua atenção e te fazer entrar em diálogos internos intermináveis. Reconhecer isso já é um passo enorme. Se este vídeo trouxe clareza ou alívio, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que vivem presas nessa conversa interna sem fim. E se inscreva no canal para continuar explorando com profundidade e simplicidade esse espaço de silêncio consciente que sempre esteve aí, esperando que você parasse de responder.